Bom dia a todos e a todas. Graças a Deus, mais uma quarta-feira de muito aprendizado, de atividades. Então, nesta oportunidade, nós estaremos falando sobre as plantas. Gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 206, onde nós estaremos falando sobre as plantas, ok? Então vamos lá. Bem nessa imagem aí no amarelinho, nós temos aí um pequeno texto introdutório. Vamos ler aí, compartilhar todos juntos. Ao plantar uma árvore, você faz muito mais do que tornar um ambiente mais bonito e mais verde. Saiba que as plantas estão relacionadas ao gás oxigênio que enche seus pulmões quando você respira, com a chuva que cai e até mesmo com os alimentos que você consome diariamente. Com tudo isso, como tudo isso é possível? Neste capítulo você vai descobrir. Então vocês estão observando aí uma menina regando uma muda de árvore que acabou de ser plantada no solo, tá? Esta criança aí. Acredito que dá para vocês observarem bem. Então, as plantas, elas têm uma grande importância para todos nós, tá? Então, nós vamos descobrir quais são essas importâncias. Ou seja, que vai ser tanto para nós, os seres humanos, como para todo o planeta. Então, vamos lá. Prosseguindo aqui. Na próxima página aí de vocês, 208, tem aí nutrição, respiração e transpiração das plantas. Nutrição, respiração e nutrição das plantas, tá? Então vamos ver aqui. Nós temos aqui um diálogo aqui entre uma mãe e uma filha, tá? E o nome dessa criança aqui é Maria, tá bem aí no texto de vocês, tá? Então tem aí assim: Maria e sua mãe estavam passeando em um parque, observe a seguir. Observe, tá? Aí a Maria pergunta: mãe, as plantas também se alimentam e respiram? Aí a mãe dela responde: sim, filha. Assim como nós, seres humanos, as plantas também precisam de nutrientes e de gás oxigênio para viver e se desenvolver. Mas isso ocorre de uma maneira diferente em plantas e animais. Vou explicar melhor. As plantas, elas produzem o seu próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese, tá? Para isso, elas precisam de água, luz solar e gás carbônico, que serão transformados em nutrientes e gás oxigênio. Esse aqui foi o diálogo delas, tá bom? Então, vamos entender melhor o que a mãe dela quis dizer com esta palavra fotossíntese, tá? Vamos entender o que é tudo isso, ok? Então, vamos lá. Na página 209 tem aqui a nutrição das plantas. A nutrição das plantas, tá? Bem aqui para vocês, a nutrição das plantas. Toda planta, crianças, ela também tem a sua nutrição. Assim como nós, os seres humanos, nós nos alimentamos para nós termos disposição, termos uma boa saúde, viver melhor. As plantas também não são diferentes, tá? Então, como é que ocorre a nutrição das plantas, tá? Então, vamos aqui. Bem no número 1, água. É essencial, né, gente? A água, todos nós precisamos de água. Nós não conseguiríamos ficar muito tempo sem água. Então, com as plantas também não seria diferente. Então, a água
com os sais minerais, é absorvida do solo pela raiz da planta e é transportada pelo caule até as plantas, tá? Então, eu vou voltar aqui para vocês. Eu quero que vocês observem bem aqui, ó, o número 1, a parte azul, vocês estão vendo? Está saindo da raiz, ok? Então, a água, ela transpassa pela raiz das plantas. Então, a maneira que elas têm de absorver esses sais minerais, a água, é através da raiz da planta, ok? Que vem das raízes até o caule e, consequentemente, vai chegar a todas as folhas, certo? Muito bem. O que mais faz parte da nutrição das plantas? Aqui o número 2. Vocês estão observando aqui nas folhas, existe uma substância chamada clorofila, tá? Que absorve a energia da luz solar. Então, a clorofila, tá aqui, eu vou até circular para vocês bem que o número 2. A clorofila é uma substância que está dentro das folhas. Então, essa substância que absorve a energia solar, ok? Então, além disso, as folhas absorvem o gás carbônico do ar atmosférico. Então, além das folhas estarem absorvendo a luz solar através da clorofila, as folhas também absorvem do ar que nós respiramos o gás carbônico, ok? No nosso ar tem esse gás chamado gás carbônico que vem do ar atmosférico, da atmosfera. Tá? E essa atmosfera, ela está bem realmente no céu. Nós olhamos as nuvens e depois das nuvens nós temos uma atmosfera bem distante. Então, vem proveniente de lá, ok? Mas precisamente desse ar que nós respiramos está entre eles o gás carbônico, ok? Então, o próximo aqui, o terceiro, os nutrientes. Vamos lá, o terceiro. Os nutrientes, tá? Tá bem aqui a parte verde, número 3. Os nutrientes produzidos principalmente nas folhas são transportados para as demais partes da planta. Então, o que que acontece? A folha, ela absorve a luz solar, ela absorve o gás carbônico, que é transformado em nutrientes. Esses nutrientes, eles saem das folhas, eles estão nas folhas e são transportados para as demais partes da planta. Então, vai para o caule, vai para a raiz, ok? E o quarto aqui, o gás oxigênio. O gás oxigênio. O que é o gás oxigênio? Ele é produzido durante a fotossíntese e é liberado na atmosfera terrestre. Então, vamos entender. Então, durante a fotossíntese, o que é a fotossíntese? Vamos entender. A fotossíntese é o processo realizado pelas plantas para que haja a produção de energia necessária para que possam se manter vivas. Ao contrário dos animais, as plantas produzem o seu próprio alimento. Então, a folha absorve a energia, absorve o gás carbônico, ok? As raízes, elas transportam a água para toda a planta, tá? Então, durante todo esse processo, as folhas começam a liberar o gás oxigênio, tá? Que é o gás que nos ajuda a nós respirarmos. Daí vem a importância das plantas para o planeta Terra, para a humanidade. Então, enquanto ela está fazendo todo esse processo da energia solar, a absorção do gás carbônico e também a absorção da água pelas raízes, ou seja, que vai estar em toda esta árvore, todo esse processo, o que vai ocasionar? As folhas, elas vão liberar esse gás oxigênio, ok? Durante a fotossíntese. Então, voltando aqui, então o gás oxigênio produzido durante a fotossíntese é liberado na atmosfera terrestre.
Ou seja, esse gás é o que nós respiramos. Daí a importância das plantas. Pode observar bem que onde tem muitas plantas, o ambiente é melhor, o ar ele é mais purificado. Então, daí a importância das plantas. Elas purificam o nosso ar. Ou seja, são elas que liberam gás oxigênio, tá? Que é o gás que faz com que nós possamos viver. Não só nós, os seres humanos, mas também como todos os animais, todos os seres viventes do planeta Terra, tá? Muito bem. Na folha, crianças, tá bem aqui o número 5, ainda na mesma página. Aqui, vou até circular. Esse buraquinho aqui, ele foi ampliado 2.500 vezes, tá? Por um microscópio, depois colocado no computador. Esse orifício bem aqui que vocês estão vendo, tem na folha, né? Tem na folha, como se fosse a boquinha da folha, é chamado de estômato, tá? Estômato. Como se fosse a boquinha da folha, tá? Então, não são visíveis ao nosso olho nu. Não são visíveis, ok? Só através de microscópio. Então, é através do estômato que a planta absorve a energia solar, absorve o gás carbônico, tá? E juntamente com as raízes que vinha a água, ou seja, todo esse processo que ela vai fazendo ao mesmo tempo vai liberando também o gás oxigênio, tá? Então, os estômatos são encontrados principalmente nas folhas e controlam a entrada e a saída de gases da planta. Então, o que entra primeiramente durante a fotossíntese? O gás carbônico. O que sai depois? Gás oxigênio. É o gás apropriado para nós respirarmos, ok? Para a sobrevivência de todos os seres viventes da Terra. É por meio deles que durante a respiração a planta absorve o gás oxigênio, presente no ar atmosférico, e libera no ambiente o gás carbônico. Na respiração é gerada energia que a planta precisa para se desenvolver. Ok? Muito bem. Na próxima página, nós temos aqui a nutrição variada. Nós vamos ver aqui outros tipos de plantas, tá? Algumas plantas, como cipó-chumbo, não realizam fotossíntese e obtêm os nutrientes de que precisam de outras plantas. Então, existem algumas exceções. Algumas plantas, elas não realizam esse processo de fotossíntese, tá? O cipó-chumbo apresenta cor amarela, pois não possui clorofila e não tem folhas. Por isso a dificuldade dessa planta realizar a fotossíntese, porque a fotossíntese é realizada através das folhas, tá? E, então, para conseguir seu alimento, o cipó se prende ao caule de uma outra planta e dela absorve os nutrientes que precisa. Em alguns casos, o cipó-chumbo pode matar a planta que ele parasita, tá? Então, esse cipó-chumbo, ele é um parasita, né? Então, para ele ter os nutrientes, ele vai atrás de uma outra planta, se instala, tá? Como se fosse um parasita, se instala e lá ela começa a sugar os nutrientes daquela planta. E como o texto está enfatizando, algumas podem até morrer, né? Algumas plantas podem até serem mortas por conta disso. Ou seja, ela não vai aguentar transmitir todo o seu nutriente para esta outra planta e não vai conseguir manter viva, ok? Então, aqui, ó, há outras plantas que realizam a fotossíntese, mas precisam complementar sua nutrição, como as plantas carnívoras. Em geral, essas plantas vivem em ambientes onde o solo é pobre em nutrientes
e por isso elas capturam insetos e outros pequenos animais para adquirir os nutrientes de que precisam. Então aqui são as plantas carnívoras, ok? Aqui ela está capturando aqui um inseto, ó, vocês podem observar bem, como se ela tivesse, ela tem aqui uma boca, é uma boca na verdade. Então quando o inseto, por descuido ou por não observar que é uma planta carnívora, acaba posando e ela engole, literalmente, né? Vai matando aquele inseto aos poucos. Então são plantas que também realizam fotossíntese, elas também realizam. Só que a diferença é que geralmente elas começam a nascer em um solo muito pobre em nutrientes, tá? Muito pobre. Talvez com pouca água, com poucos sais minerais, enfim, tá? Então ela precisa de algo para continuar vivendo. Então, por isso que elas são chamadas de plantas carnívoras. Elas comem pequenos insetos, pequenos animais, né? Para poder sobreviver. Até coloquei para vocês aqui outras imagens de plantas carnívoras, ó. Essa planta aqui, ó. Aqui já tá dentro o inseto, ok? E ela está aos poucos aí absorvendo os nutrientes desse inseto. E aqui outra planta carnívora, certo? A mesma que vocês olharam anteriormente, tá bem que o inseto, no caso aqui é uma mosca, né? Já grudou aqui, elas conseguiu capturar para obter nutrientes. Olha, a respiração das plantas. Vamos lá. Continuando a respiração das plantas, bem aí nós temos aí a parte A. A água é absorvida pelas raízes da planta e chega até as folhas, ok? B, nas folhas, parte da água absorvida é eliminada por meio dos estômatos para a atmosfera terrestre, sobre a forma de vapor de água na chamada transpiração, tá? Então, elas absorvem a água através das raízes para chegar até nas folhas, na verdade, para toda a parte da planta, né? Em seguida, o que acontece? As folhas, elas liberam através dos estômatos, lembram a imagem dos estômatos na folha? Parece umas boquinhas. Então, aquele excesso de água que fica nas folhas é liberado para a atmosfera terrestre em forma de vapor, tá? Na chamada transpiração. Então, às vezes, quando você vai pegar a folhinha, às vezes, geralmente, ela está um pouquinho molhadinha, porque ela está o quê? Transpirando. Ou seja, é uma respiração das plantas, é uma forma de respiração. Então, a transpiração das plantas é o processo que envolve a liberação de vapor de água na atmosfera terrestre, tá? Ou seja, fica aquele excesso, então as folhas liberam aquele vapor, que o vapor é a água, né, em forma gasosa. Por isso, esse processo é muito importante para a manutenção da umidade do ar e para a ocorrência de chuvas, por exemplo. Então, crianças, as plantas, além delas auxiliarem para a nossa respiração, que elas liberam o gás oxigênio para a nossa respiração, elas também o quê? São importantes para a ocorrência de chuvas, né? Porque elas transpiram todo aquele vapor, a água em forma gasosa, tá? E isso faz com que também ocorram chuvas. Ou seja, o tempo ele fica úmido, o ar ele fica úmido, ou seja, são um vapor de água em forma gasosa. E quando chega na atmosfera, ocorrem as chuvas. Então, o desmatamento interfere na quantidade de vapor de água que é liberado na atmosfera terrestre. Vamos falar aqui sobre o desmatamento, veja a seguir. Então, vamos olhar aqui. Nós temos uma vista aqui aérea de região desmatada da floresta amazônica. O desmatamento tem alterado
a quantidade de chuvas em determinados locais da floresta amazônica e em outras regiões do Brasil. Vamos ver aqui. Como assim que o desmatamento tem alterado? Vamos entender. Aqui o número 1. O número 1. Quando as plantas são removidas do ambiente, olha aqui essa parte aqui toda desmatada, observando, reduz a quantidade de vapor de água que é liberada na atmosfera, principalmente pela transpiração desses seres vivos. Vocês lembram que eu falei para vocês que a folha, ela libera aquele vapor, que é o excesso de água dentro da planta, em forma de vapor, em forma gasosa, que vai para a atmosfera, vai para o nosso ar. Então, quando é desmatado, diminui esse vapor de água. Então, se diminui essa transpiração dessa planta, o que quer dizer? Que vai diminuir a quantidade de chuvas, tá? Próximo aqui. 2. Só um momento aqui. Aqui, 2. A redução da quantidade de vapor de água no ar reduz a umidade do ar e a probabilidade de formação de nuvens e de ocorrência de chuvas. Então, foi o que acabamos de enfatizar para vocês. Diminui a umidade do ar, aquele vapor úmido, cheio de água, mas em forma de vapor, gasosa. Diminui a formação das nuvens e também diminui a ocorrência de chuvas, tá? Por isso que o desmatamento prejudica o planeta Terra. É como se as plantas fossem o pulmão do mundo, tá? Na verdade, as plantas são o pulmão do mundo, porque são elas que purificam o nosso ar. Tudo que há de impuro no nosso planeta ou no ar, o ar que nós respiramos, se tiver algo impuro, as plantas elas conseguem absorver e transpirar o gás oxigênio, transpirar a pureza, né? Aquele ar puro. Por isso que é muito importante nós conservarmos a natureza, conservarmos as plantas, tá? Então, algumas atitudes do ser humano podem ser graves e podem ter consequências para o ambiente e para os demais seres vivos, e principalmente para nós, seres humanos, tá? Então, as consequências são drásticas, certo? Então, por isso que nós devemos estar sempre cuidando do meio ambiente. Então, eu coloquei aqui uma atividade para vocês copiarem no caderno, tá? As plantas fabricam seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Vocês já entenderam, tá? Elas produzem seu próprio alimento. Então, para realizar esse processo, a planta precisa de... Aí você vai escrever A, B, C e D. Vai escrever o que a planta precisa. Aí 2. Desenhe no seu caderno uma planta semelhante a esta, demonstrando as partes que ocorre o processo de fotossíntese, tá? Então, tá aqui. Vocês vão desenhar uma planta semelhante a essa. Se puder desenhar igual, como tem muitos de vocês que desenham bem, ótimo. Mas quem não quiser fazer igual e fazer de uma outra forma, pode também. O importante é que vocês coloquem aqui os nomes dos processos o qual essa planta passa, né? Que é a fotossíntese. O que é preciso para que ocorra uma fotossíntese, ok? Obrigado pela atenção de todos.